Saudações, alunos do 8º ano! Estamos começando mais uma aula de História em que damos continuidade à nossa análise aqui do pensamento iluminista. Esse pensamento é muito importante, já abordamos vários filósofos e temos mais um grande filósofo importantíssimo para a organização do poder nas democracias, um filósofo muito fundamental para isso, em que nós vamos abordar aí na aula de hoje. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Identificar e problematizar as principais ideias de Montesquieu. Tá? Se escreve Montesquieu, mas se pronuncia Montesquieu, é francês. Tá? Então a gente vai trabalhar exclusivamente com o pensamento desse filósofo, porque é um pensamento que é muito importante para a gente compreender aí a própria questão da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. Tá? Então vamos retomar aqui alguns conceitos. Qual será a relação do iluminismo com a organização política do Brasil? Será que há alguma influência? E você saberia dizer a que se refere essa imagem aqui em questão? De onde é essa praça? O que ela tem de especial? Pois bem, a teoria da divisão dos poderes foi inspirada nas ideias iluministas. A imagem que eu mostrei ali é a chamada Praça dos Três Poderes em Brasília. Ela recebe esse nome porque você tem aqui o poder legislativo, você tem aqui o poder judiciário e aqui o poder executivo. Os três estão ao redor. É a Praça dos Três Poderes. Tá? E é chamada assim porque está no centro dos três principais edifícios que representam os poderes executivo, o legislativo e o judiciário. Essa divisão dos poderes que é muito importante para qualquer república democrática hoje em dia. Você quer saber se uma república é realmente uma democracia? Basta você analisar como estão organizados os seus poderes. Tá? Montesquieu e o anti-absolutismo. O nome dele verdadeiro era Charles Louis de Secondant, mas ele era um nobre, ele tinha o título de Barão de Montesquieu. Tá? Viveu entre 1689 e 1755. Não se contentou apenas em apontar problemas naquela sociedade em que ele vivia na época. Apresentou também soluções para resolvê-los. Então, ele vai analisar questões que ele considera problemáticas em relação às leis e em relação aos poderes. E ele vai tentar argumentar e dar sugestões de como reformar a sociedade para exercer um poder mais justo e possuir leis mais convenientes. Tá? A sua obra principal é O Espírito das Leis. Essa obra que eu considero obrigatória leitura para qualquer pessoa que ambicione a carreira jurídica, virar advogado ou juiz. E ele defendeu a ideia de que quando as pessoas têm poder, tendem a abusar do poder. Então era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa ou um só grupo de notáveis. Vejam aqui, pessoal, ele já descaradamente está sendo anti-absolutista. Tá? Ele diz que não pode ter o poder na mão de uma pessoa ou de apenas um grupo de pessoas. Por quê? Porque a pessoa tem tendência a abusar do poder. Já tem uma frase célebre que dizia que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe em absoluto. Tá? E é justamente esse problema da corrupção que o poder, dessa tendência natural que o ser humano tem de se corromper com o poder, que o Montesquieu vai se debruçar na sua obra e vai tentar trazer soluções para evitar que isso aconteça. E ele vai fazer várias análises nesse ramo legal, nesse ramo legislativo. Tá? Ele era um grande legislador, o Montesquieu, trabalhou com isso. E aqui tem algumas frases que você pode encontrar na obra dele, que ajudam a gente a entender bastante. Tá? Liberdade. O que é liberdade para Montesquieu? Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Não existe uma liberdade absoluta em fazer o que é, porque as leis elas são importantes para garantir limites à liberdade, porque assim elas também garantem segurança para a liberdade do outro. As leis inúteis debilitam as necessárias. Não adianta você ter um conjunto de leis excelentes e no meio você ter uma lei horrível que pode estragar as outras leis, debilitar. Todas as leis têm que ser bem pensadas e muito bem escritas. Aquela lei inútil vai acabar atrapalhando as boas leis. Outra frase aqui que serve como um bom conselho para todos. Aquele que fala sem pensar é como o caçador que dispara sem apontar. Ou seja, a possibilidade do tiro acertar é quase nula. E a última dele, o pior governo é o que exerce a tirania em nome das leis e da justiça.
Pior para o governo, então, é aquele que, dizendo que é justo, ele acaba exercendo a tirania, ele acaba abusando, então, do poder. Então, aqui são alguns pensamentos cérebros do Montesquieu, há várias pérolas dele, ele é um grande legislador. Tá? É importante que a concepção de lei dele é a seguinte: não existe uma lei boa ou uma lei ruim, existe uma lei que se adapta ao seu momento e ao seu lugar. Tá? Em um momento da história, por exemplo, em 1930, aquela lei pode ter sido boa. Isso não quer dizer que essa lei vai ser boa em 2022 ou em 2050. Em um momento, em um lugar, por exemplo, na Inglaterra tem uma lei lá que é boa. Não quer dizer que ela vai ser necessariamente boa no Brasil. Tá? Então toda lei ela é fruto de um momento histórico e de um espaço geográfico. Tá? E é isso que vai definir se a lei é boa ou não, se ela consegue... vai definir o tempo e o lugar. Então, leis que são boas em certos momentos podem não ser boas em outros momentos. Leis que são boas em certos lugares podem não ser boas em outros lugares. E a tese principal dele é a tripartição do poder. Inspirado nas ideias de Montesquieu, os Estados Unidos, Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos poderes em três: o poder executivo, para administrar o país e executar as leis; o poder legislativo, para elaborar e aprovar as leis; e o poder judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Importante ressaltar aqui quem são esses dois. Alexander Hamilton e James Madison são alguns dos chamados Founding Fathers, os pais fundadores da democracia americana, dos Estados Unidos da América. Tá? Eles que ajudaram a escrever a Constituição americana. E eles estabeleceram já essa tripartição. Bom, copie seu caderno e responda. Inspirado nas ideias de Montesquieu, como os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão do poder? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando a vocês, isso aqui é uma questão discursiva, então o teu texto-resposta não precisa estar igualzinho ao meu, mas você precisa apresentar algumas características para que possa ser considerado correto. Então eu perguntei, qual foi a solução aí de Alexander Hamilton e James Madison na teoria da divisão dos poderes? Então aqui minha sugestão. A teoria da divisão dos poderes foi formulada em 3 poderes. O poder executivo, para administrar o país e executar as leis. O poder legislativo, para elaborar e aprovar as leis. E o poder judiciário, este responsável para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Então, essa é a base da tripartição do poder, muito importante. Então, o objetivo da divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, está justamente em impedir a concentração de poder e que cada um seja supervisor do outro. Além de cada um desses poderes ter as suas próprias responsabilidades, todos esses poderes têm a responsabilidade de fiscalizar os outros poderes. Então, isso aí é um sistema bem importante. Há pessoas aí que falam, deveria fechar o judiciário, deveria fechar o legislativo. Aí você vai estar dando o quê? Concentração de poderes na mão de alguém. Tá? E como nós já falamos, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe em absoluto. Então, isso aí seria um problema. Quanto mais poder você der para uma pessoa, mais corrompida ela vai ficar. Já dizia um velho ditado, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Aí você vai saber quem ela é de verdade. Então aqui nós temos a estátua da Praça dos 3 Poderes em Brasília. E como que fica essa divisão dos 3 poderes no Brasil? Pois bem, nós temos o poder executivo, que em nível federal é exercido pelo presidente, e ele é responsável por aplicar as leis. Mas ele não escreve as leis. Nós temos o Congresso, que exerce o poder legislativo, que ele é responsável de criar as leis. E nós temos o Judiciário, que é exercido pelo Poder Judiciário, no caso em nível federal, o Supremo Tribunal Federal, e ele é responsável por interpretar a lei. Tá? Se houver algum conflito de interpretação, ele é o responsável. Mas esses 3 poderes se relacionam. Então veja, o Congresso ele pode votar o impeachment do presidente, caso ele cometa algum crime de responsabilidade, ele manda as leis para o presidente. O presidente ele pode verificar e vetar alguns aspectos da lei que ele não concorde. Só que se ele vetar, o Congresso pode vetar o veto. Ou seja, dizer não, apesar do veto, a lei continua. Veja, você tem essa relação. Como que se relaciona, então, o Executivo com o Judiciário? Bom, o Executivo, ele indica os juízes para a Suprema Corte. E ele concede indultos, isso é, perdões temporários para certos crimes. Já o Judiciário pode declarar atos do presidente inconstitucional, coisa que o presidente fez e é inconstitucional. Lembre-se, ele tem que aplicar as leis. Se ele aplicar errado, a responsabilidade de interpretar e reconhecer esse erro é do Judiciário. E como que o Congresso se relaciona com o Judiciário, então? Bom, o Congresso ele analisa as indicações dos juízes para a Suprema Corte. Então o presidente indica o juiz, ele tem que ser avaliado pelo Congresso. Tá? E o Judiciário avalia todas as leis que o Congresso escreve. E ele pode dizer se uma lei é inconstitucional ou não. Isso é, se a lei fere a Constituição, se ela entra em contradição com a Constituição brasileira. Então você passa a ter esse sistema. Veja que nenhum poder funciona sozinho. Ele sempre está se relacionando com outros poderes, poderes divididos de forma harmônica, cada um com a sua responsabilidade. Assim, evitando a corrupção que um poder concentrado pode gerar. O que leva a mais uma atividade da nossa aula de hoje, sobre a tripartição de poder, como isso se apresenta a nível federal no Brasil. Vocês vão ter um tempinho aí para responder e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei aqui para vocês sobre a tripartição de poder, como isso se apresenta a nível federal no Brasil. Minha sugestão de resposta: o poder executivo é exercido pelo presidente da República, enquanto o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é a Câmara de Deputados e o Senado. E já o poder judiciário é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Daí você vai me perguntar, por que o poder legislativo tem duas câmaras? Tem a Câmara de Deputados e tem o Senado. Por uma questão simples, gente. A Câmara de Deputados é eleito com base na população do Estado. Tá? Ela representa a população do Estado. Então, Estado que tem mais pessoas, tá, tem mais deputados. Por exemplo, São Paulo tem muito mais deputados do que o Amapá. Tá? Então, por isso que tem a Câmara de Deputados. Só que tudo que a Câmara de Deputados aprova tem que passar depois para o Senado. O Senado, ele não serve ao povo. O Senado, ele serve ao Estado. Por quê? Porque no Senado todos os estados estão em igualdade. Todos os estados têm apenas 3 senadores. Tá? Porque daí eles analisam se aquilo que os deputados de São Paulo, por exemplo, que são maioria, votam em algo que vai prejudicar o Amapá. Tá? Então veja, uma ela é feita com a proporção da população, a Câmara dos Deputados. E o Senado não. O Senado, todos os estados estão igualmente representados. Tá? E aqui vai ser estabelecido um sistema de freios e contrapesos. Como assim? Como você pode olhar nesse desenho aqui, você tem cada função de cada um. Tá? Os 3 poderes eles são distintos, independentes e harmônicos entre si, exercendo controle recíproco, ou seja, um controla o outro, e a fim de manter o equilíbrio entre eles. Então, olha, o Poder Executivo ele apresenta projetos de lei, edita medidas provisórias, veta projetos de lei aprovados e indica ministros dos tribunais superiores. Já o Poder Judiciário pode anular os atos dos 2 poderes, caso haja ilegalidade ou inconstitucionalidade. Já o Poder Legislativo, ele aprova ou rejeita os projetos de leis e medidas provisórias que o Poder Executivo fizer. O Legislativo também pode derrubar os vetos do Executivo. Ele aprova ou rejeita as indicações de autoridade do Executivo. E ele julga o presidente da República, caso ele cometa algum crime de responsabilidade, e ele também julga os ministros do Supremo Tribunal Federal, caso cometam algum crime de responsabilidade. Importante ressaltar que esse sistema de freios e contrapesos é muito importante para a democracia, mas ele tem um problema, ele deixa ela mais lenta, porque veja, tem que tudo ser aprovado no Congresso, daí tem que ir para o presidente, daí tem que ser analisado pelo Judiciário. Por isso a democracia ela acaba parecendo mais lenta do que o dinamismo de governos tirânicos e de ditaduras. Mas ela faz isso para garantir a segurança, para assegurar o direito de todos, a legalidade e a igualdade. Por isso que esse sistema de freios e contrapesos são bastante importantes. Impedir que qualquer decisão seja tomada de medida impulsiva e sem ter a plena observação de vários elementos da sociedade para assim garantir que ela se aproxime mais de uma sociedade justa. Então, para a última atividade da aula de hoje, o sistema de tripartição de poder é caracterizado por possuir um sistema de freios e contrapesos. Qual a função desse sistema? Vocês têm um tempinho aí para responder e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei qual a função do sistema de freios e contrapesos. Minha sugestão de resposta: esse sistema de freios e contrapesos serve justamente para manter o equilíbrio e a harmonia entre os poderes e impedir que algum dos poderes se sobreponha aos demais. Então, o que a gente viu aí na aula de hoje? Montesquieu era contrário ao absolutismo e propôs que o poder não se concentrasse nas mãos de uma só pessoa ou um só grupo de notáveis. Também, a tripartição do poder foi proposta pelos americanos Alexander Hamilton e James Madison como solução para isso. E o objetivo da divisão dos três poderes está justamente em não concentrar o poder e que cada um seja supervisor do outro poder. Aí, então, solucionando o problema que foi questionado por Barão de Montesquieu. E eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.